Eu quero falar com a Luciana Verdolim, porque o INSS divulgou hoje que vai devolver mais de 292 milhões para aposentados e pensionistas entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Ô, Luciana Verdolim, esse valor é referente somente às mensalidades de abril, que foram descontadas por conta da virada do mês ali, mas tem muita coisa ainda para ser devolvida lá pela frente. Conta aí, minha amiga, bem-vinda. Sim. Boa tarde, Cine, boa tarde a todos. Olha, esse valor é só o primeiro desembolso que vai ser feito. É um valor que está bloqueado. Assim que teve a operação da Polícia Federal, o governo decidiu bloquear os valores relativos a descontos associativos. Mas se fizesse alteração na folha de pagamento do mês passado, esse valor é referente a abril. Se o governo fosse mexer na folha, ia atrasar o pagamento. Por isso, o que eles fizeram? Eles retiveram o dinheiro, bloquearam, mas não repassaram às associações. Então, esse valor está guardadinho. Vai ser devolvido no fim do mês agora, do dia 26 ao dia 6 de junho, quando for paga a aposentadoria, a pensão, agora referente ao mês de maio. Agora, a partir da semana que vem, os aposentados, pensionistas, quem tem auxílio saúde e tinha desconto associativo, vão começar a ser informados. São 9 milhões de pessoas que na segunda-feira vão receber um comunicado do INSS dizendo, tem desconto na sua aposentadoria, na sua pensão. Na quarta-feira, na terça-feira da semana que vem. Na quarta-feira, o que vai acontecer? Os valores serão repassados. Foi descontado tanto de qual associação e vai ser perguntado ao associado se ele quer ou não, se ele fez ou não esse pedido, se ele autorizou ou não esse desconto. E aí ele vai poder responder sempre no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, que vai ganhar reforço extra a partir de semana que vem. A gente já disse isso aqui, Ocine, mas nunca é muito ficar repetindo. É preciso deixar muito claro, o INSS não vai ligar para ninguém, não vai mandar mensagem de WhatsApp, não vai mandar e-mail, não vai mandar SMS, todas as comunicações serão feitas pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone. Então, para evitar mais problema, também ninguém vai ser chamado para assinar documento nenhum. O governo está lembrando dessa informação para evitar novas fraudes, para evitar que o segurado se complique ainda mais. Então, tudo a partir de agora vai ser resolvido ou pelo aplicativo. Quem não conseguir lidar bem com o aplicativo pode usar o 135. Muito bom. Ô, Luciana Verdolim, eu quero aproveitar e falar contigo sobre a operação que foi montada ali no Palácio do Planalto para lidar com a crise que começou a partir da divulgação dos dados relacionados à fraude no INSS, porque com a viagem do presidente Lula, parece que os ministros que assumiram as rédeas estão despachando e olhando tudo que os novos líderes do INSS e também o novo ministro da Previdência estão fazendo nesse caso, né? Sim, antes de viajar, o presidente chamou todo mundo lá no Palácio da Alvorada, fez uma grande reunião, cobrou resultados de todo mundo e disse, inclusive, o seguinte, que essa é uma estratégia, essa é uma iniciativa do governo federal, não é de órgãos isolados, por isso é preciso que todos conversem, é preciso unidade. E isso está acontecendo a partir de agora. Inclusive, ontem todos os ministros envolvidos nessa discussão estiveram numa coletiva aqui no Palácio do Planalto e já começou a dar briga. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é quem comanda, né, como se fosse o síndico aqui do Palácio do Planalto, da esplanada dos ministérios, chama a atenção dos ministros, cobra projeto, cobra resultado. Ele, essa semana, reclamou que a CGU, a Controladoria Geral da União, não informou ao governo o tamanho do problema envolvendo o INSS. O ministro da CGU, Vinícius Carvalho, ele rebateu, diz que informou sim que a CGU está investigando. Há muitas denúncias, né? As pessoas ligavam para os órgãos de ouvidoria do governo federal, então o governo sabia que tinha problema, mas ninguém mesmo sabia o tamanho dessa encrenca, né? Envolvendo esses descontos indevidos do INSS, o que está sendo avaliado agora, inclusive, pela Polícia Federal. A gente tem a declaração do ministro da CGU. Foram feitas várias reuniões no INSS. Algumas reuniões que tiveram presença de uma série de atores. Alertas sobre a necessidade de melhorar os controles e sobre a necessidade de revisar procedimentos.
e, eventualmente, fazer recadastramento, reavaliação, revalidação, esse tipo de coisa, tudo isso tinha sido feito nesse processo e durante essas reuniões. Agora, o tamanho do problema, eu ia até dizer aqui, a gente fica sabendo no dia da operação, mas como o ministro Messias acabou de falar, nós não sabemos ainda. Porque você teve uma operação que foi desencadeada naquele dia com todas aquelas medidas que nós mencionamos aqui, e ainda temos desdobramentos. Foram 211 mandados de busca e apreensão, 800 policiais, 80 auditores da CGU envolvidos. Lá no Ministério da Previdência também foram feitas denúncias e, na época, Carlos Lupe não fez nada. Por isso, essa briga interna aqui dentro do Palácio do Planalto e essas reuniões que estão acontecendo centralizadas para que tudo seja combinado com todos os atores, principalmente com a Casa Civil, para que não sejam dadas informações desencontradas. Esse é o discurso oficial. Muito obrigado pelas informações, Luciana Verdolim. Um ótimo trabalho aí para você. Ô, Fábio Piperno, é assustador perceber que tem muita coisa para vir à tona ainda e o governo já está patinando para lidar com aquilo que já há de fatos e de valores que precisam ser devolvidos. Como é que você avalia a maneira como ele está lidando com isso? Esse gabinete que foi montado para despachar, junto com os novos presidentes do INSS, também ministro da Previdência, e principalmente o fato de o presidente da República não estar no país num momento que é bastante crítico. Evandro, é claro que do ponto de vista político seria importante ele também se manifestar aqui no dia a dia, mas do ponto de vista prático não vai fazer muita diferença, porque muito provavelmente as ordens já foram dadas. O que é importante a gente constatar é que não há um discurso em uníssono, né, em relação aos vários setores do governo. Então, é cada vez mais claro que lá atrás houve uma parte que atuou e outra não. Se o próprio governo deu um alerta, uma parte deu um alerta em junho do ano passado, e a parte que recebeu o alerta só foi agir em março, então, por que a espera de 9 meses? Por que essa gestação, esse parto todo? Então não adianta, por exemplo, políticos saírem em defesa do ex-ministro Carlos Lupe, da sua equipe, considerando que eles já detinham essas informações. Segunda coisa, a Polícia Federal, eu trouxe aqui o caso, os 16 mil casos... Piper, eu vou precisar te interromper porque seu microfone está dando umas interferências, então eu vou passar aqui para o Gustavo Segré. Já a gente retoma a conversa contigo. Piper, fale, Segré. Eu vou me auto-perceber um aposentado com fraude, então vou colocar essa narizinha de palhaço, porque, olha só, está errada essa definição de que o INSS vai devolver. Não vai devolver. Vai evitar que tenha retirado. Não está devolvendo coisas do passado. Está devolvendo o que não era para ter retirado e retiraram nesse mês porque já as folhas tinham sido resolvidas. Quando alguém pergunta, senhores do INSS, peguem, com certeza, tomaram, tenha seu pai vivo, a sua mãe viva, e eu tenho casos desse tipo, meu pai falava para ele, verifica, pai, se no meu INSS não tem algum desconto. Aí eu falo, eu não consigo entrar, não sei como entrar, tem muita gente de idade que não sabe nem mandar um WhatsApp e vocês querem que entre no meu INSS para ver se tem alguma coisa. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Agora, eu tenho certeza que o INSS sabia dessa maracutaia, porque no dia 14 de março de 2024, ele colocou a portaria 162 que fala: em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação aos descontos associativos em benefícios previdenciários fica restrito ao repasse à entidade dos valores relativos aos descontos operacionalizados na forma desta instrução normativa. E aqui vem a jogada. Não cabendo à autarquia, INSS, responsabilidade solidária ou subsidiária sobre eventuais descontos alegadamente não autorizados. Pô, alguém estava se precavendo. Isso ia estourar. Eles sabiam que isso ia estourar. E aí colocaram uma portaria para tirar o negócio da reta.
para dizer não temos nada a ver, porque coloca especificamente, alegadamente, como se alguém dissesse, me descontaram uma coisa que eu não autorizei, aí o INSS não tem responsabilidade. Mas agora, se não derogarem essa portaria, eu quero ver parlamentares, por favor, façam o seu trabalho. Eu quero ver com que justificativa normativa eles vão conseguir devolver esse dinheiro, porque a portaria 162 isenta a responsabilidade do INSS. Então, e meu INSS, me faz o favor, coloquem agências para que as pessoas idosas possam conversar com alguém. Eles precisam de uma contenção, não de entrar num aplicativo que não sabe nem como funciona. Essa é uma outra questão que está recebendo muita crítica, né? Logicamente que é necessário um movimento de solução e que atenda a parte da população. E quando a gente fala parte da população, porque muitos idosos não têm acesso ao aplicativo ou sequer conseguiriam acessar porque não tem nem aparelhos para isso. Eu pensei, por exemplo, no meu pai, que é aposentado. O celular do meu pai não é nem smartphone. Só faz ligação e manda SMS. Então, assim, meu INSS para ele, é impossível que isso aconteça. E há agora uma movimentação de cobrança sobre o governo federal que ou agências do INSS ou os CRAS, os chamados CRAS, os centros que estão distribuídos em municípios e também são mantidos pelo Estado, de alguma forma haja uma mobilização para que locais passem a receber idosos que identificaram descontos irregulares para que eles possam se comunicar diretamente, porque boa parte ou muitos têm dificuldade de lidar com a tecnologia e isso poderia facilitar inclusive o acesso de pessoas mal intencionadas que queiram ajudar essas pessoas, mas não para recuperar os valores perdidos e sim aplicar golpes e etc.